A nossa palestra primeira de hoje está sob a tutela do nosso irmão Carlos Ferreira. Ele é orientador do som e vai nos falar sobre aflições. Pensemos nós toda a atenção possível nesse aprendizado, mas que, repito, nesse elo que estamos aqui formando, não só ajuda as salas, não só ajuda os companheiros que estão precisando de apoio físico e moral e espiritual, mas também o estímulo a que o nosso irmão Carlos possa nos embebedar de tantos diálogos fraternos, nazarenos e construtores. Vamos lá, irmão. Fique à vontade. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Sejam todos bem-vindos ao Lar de Frei Luís e que Nossa Mãe Maria possa nos abençoar e nos proteger ao longo do dia de hoje. Hoje, diferentemente das palestras anteriores, eu trago para vocês um outro tema, falando sobre as aflições. As aflições são as ações que ocorrem ao longo da nossa vida para justamente fazer com que nós saímos da inércia e também para testarmos a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa resiliência, a nossa paciência, sabedoria, inteligência, a nossa fé e, principalmente, colocar em ação a nossa oração. Então, no primeiro momento, eu vou trazer para vocês esse slide, onde nós podemos ler, muito bem grafado no Evangelho segundo de João, da frase de Jesus: no mundo tereis aflições. Mas nós não podemos olhar para essa frase com os olhos do corpo físico. Nós temos que olhar para essa frase com os olhos espirituais, para que nós possamos extrair dela toda a beleza, toda a misericórdia divina. Quando Jesus fala no mundo, qual mundo que é? Está em aberto. Então o mundo ele é constituído de dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E os dois planos passam por aflições. O plano físico, nós vamos enfrentar as crises, as provas, as expiações, os flagelos, vamos enfrentar o egoísmo, o orgulho e suas variáveis. E no plano espiritual, no primeiro momento, nós vamos passar por aquele momento de perturbação. No segundo momento, se nós estivermos no plano feliz, na região feliz, nós vamos querer visitar nossos parentes e por a gente não estar equilibrado vibracionalmente, não será permitido. Ou se nós tivermos atitudes infelizes, nós vamos para as regiões infelizes, onde nós vamos encontrar as aflições dentro das regiões umbralinas, trevosas, abissais, nos vales e nas regiões trevosas e nas furnas. E em todos os planos, tanto físico como espiritual, Jesus envia seus mensageiros. Nós olhamos bem no livro Memórias de Suicida, os mensageiros indo nos vales resgatar os suicidas. E no plano físico, o que Jesus nos traz para ajuda? O próprio Jesus veio nos ajudar. Jesus traz, no primeiro momento ali naquelas primeiras raças, traz o povo da lua. Depois, quando nós chegamos na civilização dos Atlantes, dos Lemurianos, ele traz a civilização de Capela, traz a civilização de Sírios para ajudar no nosso processo. Traz Bodhidharma, traz Confúcio, traz Lao Tse, traz todo Allan Kardec, traz toda a espiritualidade para poder nos ajudar a passarmos por esses momentos. Mas nós temos que lembrar de uma outra frase de Jesus: que brilhe a vossa luz. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, temos que fazer a luz brilhar dentro da gente. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Então, a luz, vamos crescendo essa luz, vamos brilhando essa luz interna, encarnação em encarnação, vamos fazendo essa luz crescer, brilhar mais, até que a gente coloque ela para o nosso exterior, para que assim nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque esse é o grande objetivo, é a cooperação. Nós temos que cooperar com o nosso próximo para tudo evoluir, porque é uma lei de Deus, a evolução é uma lei de Deus. Então, o planeta vai evoluir,
vai chegar ao mundo celeste, as pessoas vão evoluir, vão chegar no mundo, vão se transformar em espíritos crísticos, e isso vai depender de cada um de nós, né? Então, se nós não estivermos na vibração planetária, Jesus vai colocar a gente em outro planeta, de vibração mais baixa um pouco. Para quê? Para que a gente lá ajude aquelas pessoas a evoluírem, a crescerem. E quando nós atingimos a vibração parecida com o nosso planeta, Jesus traz a gente de volta, da mesma forma que ele fez com os habitantes de Sírios e dos habitantes de Capela, né? E nós todos temos que ficar tranquilos, porque nós estamos caminhando junto com Jesus. Jesus está na nossa frente, iluminando o nosso caminho. Não vai ser aquela caminhada que ele fez com os seus, que passou ali pela Samaria, que parou no poço de Samaria, que foram 150 quilômetros, né? A caminhada é muito longa, a caminhada é muito difícil. Ora vão ser caminhos estreitos, ora vão ser caminhos largos. As pedras vão entrar nas nossas sandálias, nós temos que parar, remover as pedras e continuar a caminhada. Vamos tropeçar? Vamos cair? Vamos. Então a gente tem que levantar, sacudir a poeira e continuar a caminhada. Vamos cair nas armadilhas dos espíritos infelizes? Vamos. Mas nós temos que pedir ajuda à espiritualidade para nos ajudar a sairmos dessas situações. E aí nós vamos ver a primeira aflição. E eu trago para vocês as crises. E eu trago essa foto de Pedro, né, que representa ali Pedro e Jesus. A gente às vezes pensa, né? Poxa, mas será que eu mereço passar por crise? É só a gente parar e lembrar. O colégio apostólico de Jesus passou por crise, tanto quando Jesus estava com eles, ou depois que Jesus retornou ao plano espiritual, né? Um exemplo, Judas. Judas, depois que ele percebeu que foi enrolado pelos sacerdotes judeus, que ele levou Jesus para o martírio, o que ele faz? Ele comete o suicídio através do enforcamento. E Jesus vai lá consolar, Maria vai lá consolar, e numa próxima encarnação ele vem como Joana d'Arc para libertar o povo francês. E aí a gente olha para Paulo de Tarso, que antes era Saulo, era o perseguidor dos cristãos. Então na porta de Damasco, Jesus aparece para ele. Olha a perturbação, a crise que ele passou, né? Poxa, eu estou vendo uma coisa que vai totalmente contra aquilo que eu pensei que era, né? Poxa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer a minha reforma. E a gente analisa toda aquela vida que Saulo teve, depois que ele se transforma em Paulo, né? E as pedradas que ele toma, ele está trabalhando e as duas pessoas do lado dele emitem opinião sobre Saulo, não, porque ele é o perseguidor, ele mata os cristãos. Imagina, você está trabalhando e escuta duas pessoas que não te conhecem falando que morrem de medo de você. E aí depois tem o pai dele, afasta ele de casa, salta os cachorros em cima dele, os amigos se afastam dele. Ele vai se encontrar com os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, na casa do caminho. No primeiro momento existe ali uma grande confusão, porque eles temiam a Paulo, e foi preciso que Pedro intercedesse para que houvesse a união entre eles, né? E aí nós chegamos no próprio Pedro. Pedro, que convivia com Jesus quase 24 horas por dia. Jesus que dormia na casa de Pedro, e mesmo assim Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí quando Jesus fala isso, o Pedro engasga com um café e com um pãozinho de queijo, e fala: não, mestre, que isso, mestre, eu te amo, como que eu vou te negar 3 vezes? Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí quando Pedro estava lá no pátio, observando Jesus preso, a mulher chega para Pedro e fala: Pedro, você era aquele que estava com aquele homem? Pedro fala: não, não sou eu não. E aí toca o trombone, a trombeta pela 3ª vez. E aí Pedro percebe, quando Pedro vai olhar para Jesus, Jesus está olhando para ele, ele se sente envergonhado e sai correndo, porque ele percebe o erro que ele cometeu. Então olha a crise que ele entrou, né? Mas ele consegue passar por tudo isso. Ele começa a viver evangelicamente, começa a viver o evangelho. Ele se transforma na grande pedra, onde vai se constituir toda a família cristã. Ele se transforma de tal forma que quando ele passava e tinha uma pessoa enferma, a sombra de Pedro curava aquela pessoa, tá? Vamos seguir mais um pouco. E aí eu trago 4 exemplos de crise para vocês. As crises naturais são aquelas crises que nós vamos passar desde que nós nascemos, ao longo da nossa vida, desde que nós nascemos, em que nós não conseguimos nos comunicar com nossos pais, então a gente chora por tudo. Depois chegamos na crise da adolescência, em que a gente olha para um lado, vê a infância indo embora,
olha para o outro lado, vê a fase adulta chegando, a gente olha para o nosso externo, para nossas mãos, para o nosso corpo se transformando fisicamente, e quando a gente olha para o nosso interior, para a nossa fisiologia, todo o metabolismo se mudando. E aí a gente chega lá para a parte adulta madura, e aí outra crise aparece, porque eu tenho que constituir uma família, eu tenho que escolher uma profissão, se eu casar eu tenho que ter filhos, e aí depois lá na frente nós chegamos na terceira idade, né, na feliz idade. Então é aquela idade que a pele começa a perder elasticidade, os nossos sentidos começam a falhar, a nossa marcha começa a ficar mais desequilibrada, a nossa força começa a diminuir, o nosso entendimento, a nossa percepção começa a diminuir, as dores começam a nos atacar, dor nas articulações, nos ossos, nos músculos e nos ligamentos. Mas tudo isso tem uma ajuda, a ajuda de um profissional de educação física, a ajuda de um profissional da nutrição e do médico, com os fármacos, mas todos eles sendo prescritos por pessoas competentes, pessoas sérias. E aí nós temos o segundo tipo de crise, que são as crises morais. É aquilo que nós fazemos, que nós aprendemos no centro espírita, mas nós não fazemos do lado de fora. Por exemplo, eu venho para o centro espírita, deixo minha pele de lobo pendurada na portaria e boto minha pele de cordeiro. E eu venho para cá, recebo todo esse amor, todo esse carinho, toda essa fraternidade, e aí acabou minha atividade, eu vim de sair com a pele de cordeiro, eu chego lá, boto minha pele de cordeiro e coloco a pele de lobo de novo. E aí dentro do centro espírita, eu não tenho paciência, eu começo a buzinar com o carro, aí quando eu saio para o lado de fora, eu vejo todo mundo disciplinadamente, um atrás do outro, eu quero furar fila, eu quero ir na contramão, passar na frente de todo mundo, aí eu vejo um amigo saindo do centro espírita de carro, eu jogo o carro em cima, não deixo ele entrar na minha frente, aí acontece igual Pedro. Quando eu olho para o motorista, eu percebi, rapaz, aquele rapaz ali que está dirigindo, foi a pessoa que me atendeu com tanto carinho, com tanto amor no meu centro espírita. E aí como que eu fico? Então nós temos que mudar essas atitudes. E eu trago uma outra crise, que são as crises circunstanciais. São as crises exteriores que nos atingem no nosso físico. Então a depressão, o estresse, a ansiedade, motivadas por um emprego que está difícil de arrumar, né, por um emprego que eu acabei de perder, pela morte de uma pessoa muito querida ou até mesmo a separação entre o casal. E o último exemplo de crise é a crise de transição, onde que eu tenho que ter ciência, que eu tenho que cooperar com o meu próximo para nós podermos evoluir. Porque se cada um fosse para ser egoísta, cada um nasceria num planeta, sozinho. Imagina a alegria que ia ser, você sozinho no planeta, correndo do jeito que você quisesse, sem ter ninguém para interagir com você. Como que você vai evoluir? Então, se nós nascemos num planeta com milhões de pessoas, nós temos que colaborar com elas, nós temos que ajudar elas a progredirem, nós temos que nos ajudar a progredir também, nós temos que ajudar todos nós no processo de evolução. E nós chegamos num período de provas. Então, nós lembramos o que o Cristo falava, né? A cruz que nós carregamos é sempre a cruz que nós aguentamos. Ah, eu não mereço isso. Alguma coisa você fez para estar recebendo aquilo. O que foi, não sei. Pode ser nessa vida ou em vidas anteriores. E as provas são divididas em dois grupos. A prova individual, que é subdividida na prova voluntária, que é a prova onde eu sou responsável pelas minhas próprias obras. Um exemplo, eu vou consertar a calha da minha casa. Eu tenho uma escada de madeira. Aquela escada está em péssimas condições de uso. Aí eu vou lá, com preguiça de comprar uma escada nova, eu pego aquela escada, coloco e subo na escada e vou desentupir a calha. Né? O meu peso e o meu balanço fazem com que a escada quebre, eu caia e me machuque. Será que foi coisa do destino? Será que estava no meu planejamento reencarnatório? Será que foi um karma? Não, isso daí foi eu, Zé Teimoso, porque eu sabia que a escada estava em péssimas condições de uso, eu peguei a escada, botei e subi. Eu assumi o risco, né? Eu assumi o risco de sofrer esse tipo de acidente. E temos a planejada, essa sim. Essa, quando nós temos o merecimento, nosso mentor espiritual nos chama para a gente poder participar da nossa reencarnação. Então, é aquilo que foi falado anteriormente, cada um carrega a cruz que dá. Então, vamos supor que um amiguinho, ele vai reencarnar. Então, ele vai passar pela prova material, pela prova espiritual, e vai passar pela prova familiar. E eu viro para ele e falo assim, não, vamos botar uma prova afetiva. Ele vai falar assim, olha, se botar mais uma prova, você não vai aguentar,
ou você vai se machucar. Então, vai com essas 3 provas e depois a gente vê o que acontece. E aí eu venho, eu passo pela prova material, que eu tenho dificuldade de obter dinheiro, eu tenho dificuldade de arrumar emprego, né? No meu emprego eu não consigo ascender a postos acima, né? A empresa sempre atrasa o salário, e aí eu chego na prova espiritual. Eu entro numa determinada religião, percebo que aquela religião não preenche o meu eu interior, e aí eu vou para uma outra religião, essa sim, essa preenche todo o meu eu. E eu venho para a prova familiar. Então eu vou entrar numa família que nós vamos ter que nos reajustarmos, eles comigo e eu com eles, né? E aí nós passamos pelas provas coletivas. A prova coletiva é isso aí. É todo mundo no mesmo barco, passando por mesmas dificuldades, tendo que cooperar um com o outro, tendo paciência, tendo resignação, para que todo mundo possa evoluir, né? E aí temos essa figura, que representa o quê? Todo mundo plantou e todo mundo vai colher o que plantou. Então não esperem plantar abacaxi para colher daqui a 6 meses moranguinho do amor, que nós não vamos conseguir plantar isso. Se nós escolhemos governadores, políticos que são envolvidos em corrupção, não adianta que quando ele for eleito ele vai ser bonzinho, ele vai continuar sendo corrupto. Da mesma forma que a pessoa que age no mal, quando desencarna, quando chega no plano superior, ele não vai virar anjo, ele vai continuar praticando coisas infelizes. E aí nós temos essa mensagem: pensamentos e ações coletivas criam realidade. Então nós temos que ter a ciência que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente projeta nesse fluido cósmico universal. Se eu penso coisas positivas, eu vou me alinhar a espíritos felizes. Se eu penso coisas negativas, eu vou me alinhar a espíritos infelizes. E num determinado ponto, eu vou ser um grande imã, que eu vou atrair essa energia para mim. Por exemplo, eu estou no Frei Luiz, estou saindo do Frei Luiz, encontro com 4 amigos, coloco no carro, e a gente vai falando só sobre coisas infelizes daqui até 10 quilômetros. E a gente para num determinado ponto, um grupo de pessoas vem, nos abordam, levam o nosso carro e todos os nossos pertences. E aí eu saio, olho e falo, gente, espera aí, poxa, mas tinha carro muito melhor do que o meu aqui para os caras levar, por que os caras levaram o meu carro? Aí eu paro e penso, cara, bom, a gente estava no Frei Luiz, a gente recebeu tanta coisa boa, tanta coisa positiva, tanto amor, e a gente percorreu 10 quilômetros só falando que não presta. Então, eu joguei no fluido cósmico universal essa energia negativa, e quando chegou num determinado ponto, eu me alinhei àqueles espíritos infelizes, e aqueles espíritos infelizes vieram e levaram o nosso carro e todos os nossos pertences. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? O acaso não existe, já dizia Kardec. Por que o acaso não existe? Porque Deus é o criador de tudo, né? Nada foi criado ao acaso. Ou seja, toda ação tem uma reação. E às vezes a reação ela é muito pior do que a ação. Um outro exemplo, eu vou para o Everest, chego lá no topo do Everest, pego uma bolinha de gude, boto no topo do Everest e salto. Aquela bolinha de gude vai rolar todo o Everest, e quando chegar na base do Everest, ela vai ser uma gigantesca bola de neve. Então nós temos que termos muito cuidado com as ações que nós praticamos, sejam elas físicas ou mentais. A humanidade num todo também gera consequências, também colhe o que planta. Então não é só eu individualmente, somos todos nós coletivamente. O que a gente está plantando hoje? O que a gente espera colher no amanhã? Essa resposta a gente vai ver lá na frente. E aí nós temos aqui como que funciona toda a engenharia do resgate coletivo. Então, no primeiro momento, se reúnem todas aquelas pessoas que possuem a mesma afinidade, o mesmo débito. Vamos aqui usar um exemplo. 200 pessoas, numa encarnação anterior, foram pilotos de avião que durante a Segunda Guerra bombardearam cidades e mataram milhares de pessoas. Então, o que acontece? A espiritualidade vai avaliar a culpa moral de cada um. Ah, mas eu não tive culpa. Por que você não teve culpa, meu filho? Ah, porque o oficial mandou entrar no avião. Ah, mas você não tem o livre-arbítrio? Deus não te deu o livre-arbítrio? Ah, deu. Então, por que você não falou para o seu oficial assim? Não vou. Ah, porque eu fiquei com medo de ser preso. Então, você assumiu a culpa. Não tem jeito. Você é o culpado. Você tem que assumir sua responsabilidade, né? E como que vai ser esse resgate? Os 200, vocês vão morrer no acidente aéreo. Então, o que acontece? Chega num determinado ponto, né? Eles se encontram num determinado aeroporto e pegam um voo.
E o que acontece ao longo desse voo? Uma falha mecânica, uma falha elétrica, ou até mesmo uma falha humana. O avião cai e morrem as 200 pessoas. E aí o que acontece? Eles retornam ao plano espiritual e ali vão ver quem foi que quitou a sua dívida. Quem foi que quitou? Ah, esses 150 quitou. E esses 50 aqui? Não quitaram. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial eles também foram pilotos de avião, também bombardearam cidades e também mataram milhares de pessoas. Então eles vão passar pelo processo de novo. E aí eu trago 3 exemplos muito interessantes para vocês. O primeiro exemplo que nós vamos ver é os incêndios dos prédios em São Paulo. Então, esses prédios em São Paulo que pegaram fogo estavam relacionados com os cruzados, que invadiam as cidades, que tacavam fogo nas cidades, que matavam barbaramente as mulheres e transformavam muitas pessoas em tochas humanas. E aí nós temos o segundo exemplo, que foi o acidente do Airbus da TAM, lá em São Paulo. E aí a gente observa a justiça divina trabalhando. Por quê? Porque momentos antes, o dono da loja passa mal, ele não é uma pessoa egoísta, ele fala assim, gente, olha, não estou me sentindo mal, vou para casa, vou fechar a loja e vai todo mundo para casa. Ele poderia fazer o quê? Ah, não, estou passando mal, que se dane eles, aqui ó, você que é o mais antigo, toma aqui a chave, você fecha o estabelecimento e amanhã a gente conversa. Mas não, ele liberou todo mundo e foi para casa. E o avião justamente cai sobre a loja dele também, né? E também houve aquelas pessoas que iam pegar o voo, mas por N motivos, se atrasaram ou perderam a condução e quando chegaram lá o avião já tinha decolado. E aí nós temos o nosso terceiro exemplo, né, que foi o incêndio do Gran Circo americano em Niterói, onde a maioria dos seres que morreram queimados foram crianças. Quem foram essas pessoas? Foram as mesmas pessoas que participaram do circo romano, sejam eles romanos, né, ali organizando, sendo aqueles políticos romanos, ou sendo aquele público que foi para lá torcer, vibrar, comemorar, incentivar os cristãos sendo mortos, através dos animais, através dos gladiadores, crucificados e até mesmo sendo feitos de tocha humana. E o interessante em que desse episódio surge José da Trino. Então José da Trino, ele é um empresário do ramo de transporte, que é intuído pela espiritualidade para divulgar palavras fraternais. Então, o que ele faz? Começa a escrever pelo centro do Rio. Gentileza gera gentileza, amor gera gentileza, fraternidade gera fraternidade. Para quê? Para fazer que a humanidade parasse um pouquinho e refletisse que precisa ajudar um ao outro, que precisa doar amor um para com o outro. E essa história é uma história que eu conto muito, tanto na escola, contava muito, tanto na escola Francisco de Assis, como no som. Esse é o nosso amigo Saturnino. Então, o Saturnino, ele reencarna, ele é um trabalhador ativamente dentro do centro espírita, ele participa de palestras, ele participa da diretoria, ele dá passe, ele atende, faz trabalhos mediúnicos, ele serve água fluidificada, magnetizada, né? Então, dá aula, ajuda as pessoas, atende, faz tudo, né? E o que acontece? Num belo dia, ele está lá trabalhando, sofre um acidente, seu braço fica preso nas engrenagens das máquinas. E todo mundo fica desesperado, chama um bombeiro, chama os técnicos, param as máquinas, desmonta a máquina e o braço de Saturnino está totalmente prejudicado, totalmente ferido. É levado para o hospital, os médicos analisam e falam, ó, bom, o braço dá para salvar, mas ele vai ter que ser amputado de um dedo, vai ficar sem um dedo. E aí, quando essa narrativa do médico chega para os familiares e depois chega para ele, né, e para aqueles amigos que trabalham com eles, eles falam assim, poxa, como que pode? O rapaz é tão ativo, é tão amoroso, é tão carinhoso, tem tanta fraternidade para com o próximo, como pode Deus, Jesus, deixar isso acontecer? O mentor dele deixar isso acontecer com ele, isso? E ele também pensa sobre isso. E aí o mentor aparece para ele e fala, Saturnino, você numa encarnação passada, você chicoteava os escravos. Muitos escravos você levou à morte. Então, no plano espiritual, você pediu para que esse braço não lhe causasse mais nenhuma culpa, nenhuma dor, né? Então, pelo seu merecimento, por tanto amor que você deu pelas pessoas, tanto acolhimento e tanta fraternidade, a misericórdia divina resolveu que você só perderia um dedo. E aí nós chegamos na expiação.
onde as pessoas têm tanto medo, nossa, expiação, né? Mas a expiação é isso aí, ó. A gente passa pela porta estreita, e quando a gente passa pela expiação, a gente vê o sol brilhar. Ufa, consegui passar por isso, né? Quando a gente pega aquele engarrafamento imenso de 1h30, quando a gente passa do engarrafamento, a gente, caramba, graças a Deus acabou o engarrafamento, né? E a expiação é a mesma coisa. Então a expiação, ela tem vários objetivos. O primeiro é uma aplicação direta da lei divina, de causa e efeito, né? O que você fez, o mal que você fez ao outrem, você vai pagar, seja nessa vida ou numa vida passada, uma vida futura. O espírito enfrenta o sofrimento ou a dificuldade. Imagina, você utilizou da sua inteligência para o mal. Nessa encarnação você vem com algum problema na área psicológica, então você não consegue se manifestar. Você precisa que as pessoas cuidem de você. Numa encarnação passada, eu cometi o suicídio através do enforcamento. Então, nessa encarnação, eu sofro um acidente e fico tetraparaplégico. Eu vou precisar das pessoas cuidando de mim. E como nós podemos ver na revista Espírita, né, Kardec evoca esses espíritos, eles falam, estou bem, eu estou legal, eu estou sentindo tudo aquilo que eles estão fazendo comigo, todo amor, todo carinho, todo acolhimento, só que eu não consigo retribuir, né, fisicamente, né, emocionalmente. Mas eu sinto tudo isso. Então, todo esse amor que ele sente... Olá, pessoal, tudo bem? Bom, no dia 17 de março, nós realizamos a nossa exposição no Lar de Frei Luiz, onde apresentamos o estudo sobre as aflições. Mas, infelizmente, tivemos um problema técnico e, apesar disso, o nosso estudo continuou normalmente, mas a gravação acabou ficando travada, fazendo com que nós perdêssemos uma parte da palestra, né? Nós chegamos ali nas expiações e no segundo slide das expiações para frente, nós perdemos praticamente a apresentação do nosso estudo. Então, dessa forma, para que vocês possam ter um melhor entendimento, né, uma melhor percepção e poder acompanhar melhor a nossa palestra, nós resolvemos fazer esse áudio e inserirmos os áudios dentro dos slides explicando os mesmos, tá bom? Então vamos lá? Bom, nós estávamos trabalhando o segundo item, que trata do espírito enfrentando o sofrimento e a dificuldade que o mesmo encontra para se ajustar. Então, para finalizar essa explicação, lembramos de Pedro, que nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, dessa forma, todo esse amor, essa fraternidade, esse acolhimento e esse carinho que ele vai recebendo serve de base para a sua próxima encarnação, permitindo para que ele possa se registrar com essas pessoas e consiga, assim, seu processo de evolução. Bom, o nosso terceiro item, que aborda a dor da expiação, é, na verdade, a dor pela educação espiritual. Ela é muito profunda, porque funciona como corretivo para os desequilíbrios morais de nossos atos no passado, né? Mas muitas pessoas ainda pensam que Deus castiga, mas Deus não faz. Não existe essa ideia de punição pura e simples que nos foi implantada, né, antigamente por determinadas religiões. Trata-se apenas de uma consequência natural dos nossos atos que desperta a nossa consciência, quebrando assim o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nos ensinando o verdadeiro valor do amor, da empatia e a necessidade de domarmos as nossas más inclinações, de não deixarmos esse ser primitivo, esse ser violento vir à tona e domarmos o lobo que nos circula, né? O lobo feroz que nos circula. Então, assim, estaremos preparados, melhor preparados, para o nosso reajuste numa próxima encarnação, junto com as pessoas a quais nós causamos a dor. É importante, é interessante nós percebermos que no processo de expiação existem 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é quando nós temos ciência e nos arrependemos do que nós fizemos. A segunda etapa é quando nós reencarnamos para passarmos pelo processo de expiação. E a terceira etapa é quando nós retornamos outra vez para a vida no corpo físico, para que nós possamos reparar o mal que nós fizemos para com o nosso próximo. Então, para ilustrar melhor esse assunto, a gente traz o exemplo clássico presente no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral,
onde nós vamos conhecer a história de Mário Sobral. Bom, Mário era um homem muito rico, de uma posição estável, muito bem casado e com uma família muito bem estruturada e tinha um casal de filhos. Porém, ele mantinha a sua vida boêmia de excessos, né? E num belo dia, ele se apaixona por uma mulher e começa a ter um relacionamento extraconjugal com ela, né? O tempo vai passando, essa mulher vai percebendo a riqueza de Mário e vai subtraindo, vai sugando os recursos financeiros dele. Até que um certo dia, ela já está de saco cheio dele, conhece um outro homem e se apaixona por outro homem, botando um ponto final na relação com o Mário. E Mário, né, quando ela termina o relacionamento com ele, ele tenta de todas as maneiras convencê-la de continuar, de não terminar, de voltar atrás, mas mesmo assim ela não recua, né, e mantém o seu ponto firme de terminar a relação. E mais tarde ela vai se unir, vai morar com outro companheiro. Mário fica sabendo disso, se toma pelo ciúme, pela fúria, né, vai até onde a Eulina mora com o companheiro, fica ali na tocaia e espera que o companheiro atual dela saia. E quando isso acontece, ele invade a casa dela, né, encontra com ela e ali começa uma discussão entre os dois. Dele pedindo para ela reatar o relacionamento, ela fala que não quer, que não vai reatar, e aí ele deixa, né, esse seu animal interior aflorar, essa fera que habita dentro dele, e ele começa a agredi-la, joga no chão, começa a bater nela, começa a estrangular, e esse estrangulamento provoca a morte dela. Então, quando ele percebe que ele matou Eulina, ele começa a entrar em choque, e aí ele começa a pensar nele, né, ele fica desesperado, ele fica pensando no escândalo que ele vai causar, no escândalo, né, para a família dele, para os filhos, para os amigos, e com certeza ele seria preso. Então ele olha para o suicídio e resolve se fugir dessa forma. E assim ele comete o suicídio através do enforcamento. Mas, né, lá no mundo espiritual, com o tempo, ele começa a perceber o tamanho do seu erro. Que além de tirar a sua própria vida, ele tira a vida de uma outra pessoa. E também ele compromete a vida da sua ex-esposa e dos seus filhos. Então, com toda essa perturbação, nasce o arrependimento sincero. Então, ele humildemente ele pede socorro. É socorrido, né? Mais à frente, a lei exige essa expiação, que ele corrija o erro que ele cometeu através do amor, e durante o planejamento reencarnatório, ele pede para que viesse sem as duas mãos. E nesse momento, imediatamente, né, as suas mãos perispirituais começam a se reduzir, até que elas somem, né? Então ele vai reencarnar numa família de extrema pobreza no Rio de Janeiro, sem as mãos, porque ele pediu, né? Lembrando que quando Jesus fala, né, se teu olho te leva ao escândalo, arranca e jogue fora, né? Então ele nasce sem as duas mãos, nasce numa família de extrema pobreza dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, nasce com um problema de fala, né? Porque ele danificou o seu centro de força laríngeo e também possivelmente deve ter nascido com algum desequilíbrio mental, porque quando a gente constata na literatura que todo suicídio, né, que vem seguido de um assassinato, a pessoa tem esse tipo de perturbação. Então, ele vem sem suas duas mãos e o problema da fala, que são as causas, né, do crime que ele cometeu e do suicídio, exatamente o que a literatura espírita sempre nos ensina sobre a justiça divina, né? Então você renasce numa família e justamente é Eulina que vai receber ele como mãe e vai doar para ele todo aquele amor. Não mais o amor entre um homem e uma mulher, mas sim o amor entre uma mãe e um filho. Então ele vai receber esse amor, vai ser tratado com muito amor, com muito carinho pela família, para que numa próxima encarnação ele possa doar, possa se reajustar através do amor, não só com Eulina,
mas como sua esposa e seus filhos. E assim nós chegamos aí nos flagelos destruidores. Então, para compreendermos melhor esse papel, faz-se necessário que nós analisemos essa imagem. Depois de toda a dificuldade, depois de todo o sufoco que nós passamos, depois de uma longa caminhada por uma estrada difícil, cheia de pedra, que essas pedras vão entrar nas nossas sandálias, que vão atrapalhar nosso caminhar, nós conseguimos passar pela porta estreita. E assistimos o sol brilhando de novo, né? Ufa, cheguei, graças a Deus, consegui passar por isso. Então as coisas vão se estabilizar e nós seremos capazes de seguir em frente com as nossas vidas renovadas e fortalecidos. Vale lembrar que os flagelos destruidores são divididos em duas partes. A destruição necessária, que compreende todas as transformações cuja origem é a própria natureza, e a destruição provocada pelo homem, devido ao quê? Ao seu orgulho e ao seu egoísmo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos nos focar na destruição necessária. Então, para entendermos melhor, vamos imaginar um vilarejo, onde as pessoas precisam caminhar 1 quilômetro apenas para buscar água, né? Então, devido a essa distância e a limitação do transporte, era praticamente impossível trazer uma quantidade de água suficiente para poder abastecer a agricultura, a pecuária e ainda ter que distribuir essa água entre os familiares. Então a água tinha que ser muito bem dividida, né? Mas, no entanto, num determinado dia, ocorre um terremoto e muitas casas desse vilarejo vão ser destruídas. Mas esse mesmo abalo que provoca a destruição das casas, ela vai abrir uma rachadura na montanha, de onde se começa a brotar o quê? Uma nascente de água. Então, depois do evento catastrófico, a comunidade se une. Ela começa a cooperar um para com os outros. Então, enquanto um grupo de pessoas vai lá trabalhar para construir as casas, né, que foram destruídas, reconstruindo-as de uma forma mais firme, de uma forma sólida, com melhor espaço interno e muito mais bonita do que era antes, outra turma vai lá e vai fazer o quê? Vai focar na canalização da água. Como que eu vou trazer aquela água da montanha para dentro do vilarejo, né? Então, com a água mais próxima e ela já canalizada, né, eles possuem o quê? Uma água em abundância. Com isso, eles podem não apenas abastecer melhor suas casas, mas também podem diversificar esse uso do recurso natural, expandindo melhor sua agricultura. Então, já vai dar para plantar uma alface, um tomate, um agrião, né, plantar um mamão, uma laranja. E também eles vão ampliar sua pecuária. Então, se antes eles só plantavam ali ovelhas, né, só cuidavam das ovelhas, eles também vão poder cuidar de cabras, de cavalos, de bois, né? Então, esse exemplo vai nos mostrar muito bem como os flagelos da natureza, embora trazem dificuldades momentâneas, eles vão nos impulsionar para o nosso progresso e a nossa união. E é exatamente assim que a humanidade avança. Temos que deixar para trás os débitos coletivos e, coletivamente, preparar o planeta para entrarmos definitivamente na era da regeneração. Falamos sobre a destruição provocada pela natureza. Agora nós vamos falar sobre a destruição provocada pelo homem. Então, para que possamos entender melhor isso na prática, tomemos como exemplo um grande líder, estadista, né? Então, o seu país ele começa a sofrer uma escassez de recursos e ele olha para o lado. Vê lá aquele paizinho pequeno, né, que possui os mesmos recursos que ele precisa, mas em uma quantidade maior, né? É uma nação frágil e não tem condições de suportar um ataque. Então, o que esse estadista faz? Ele decide invadir esse país para tomar esses recursos. Então, como consequência disso, dessa invasão, a população, não só apenas a do seu próprio país, mas como de todas as outras nações ao redor do mundo, vão se manifestar através da indignação e revolta, né, com essa agressão praticada por esse estadista. Então, trata-se de uma atitude puramente egoísta e ambiciosa, onde esse estadista ele vai colocar em primeiro lugar o quê? Os seus próprios interesses. E vai ficar o quê? Acima da vida e da soberania do outro país, né? Então, o benefício de alguns não justifica a destruição da vida de outros, pois Jesus nos ensinou o quê? Que devemos amar o nosso próximo
como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos fazer para nós. E aí nós temos que perguntar, será que eu gostaria de ter, como um grande estadista, né, como líder do meu país, eu gostaria que meu país fosse invadido por uma outra nação para que os meus recursos sejam subtraídos? Né? Então, quando isso vai acabar? Quando as nações se abraçarem e quando a humanidade conseguir vencer o orgulho e o egoísmo, pois são os dois grandes fatores que retardam o nosso progresso. Né? Então a gente tem que começar a olhar de uma outra forma. Se nós não precisássemos do outro para o nosso processo de evolução, Deus teria colocado cada um num planeta. Olha que maravilha! Você sozinho, sem ninguém num planeta. Né? Que maravilha seria? Você ia conversar com quem? Como que você ia evoluir? Né? Não tinha como. Então a gente tem que o quê? Ajudar o nosso próximo. Nós temos que cooperar com o nosso próximo. Se o nosso próximo não aceitar a nossa cooperação, aí já é outro problema. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio dele. Eu trago para vocês agora essa imagem para uma reflexão. Somos felizes? Vamos dar um tempinho aqui para a gente pensar se nós somos felizes ou não. Bom, meus amigos, nós somos felizes sim, mas somos felizes dentro da vibração e do estágio atual do nosso planeta, que é um planeta de quê? De provas e expiações. Então, nós não podemos exigir que nós tenhamos a felicidade de um ser que habita o mundo de regeneração ou daqueles que estão numa vibração acima da nossa, como os habitantes dos mundos ditosos ou mundos celestes, ou até mesmo outros mundos de provas e expiações, mas que estejam mais evoluídos do que a gente. Então, somos mais felizes do que nós éramos ontem. Pois ontem nós não tínhamos, por exemplo, um celular para se comunicar, principalmente vendo a pessoa com quem nós estamos falando. Né? Nós não tínhamos um sofá confortável para a gente poder descansar quando nós chegamos do nosso trabalho. Né? Nós não temos a televisão, ela nos proporciona hoje uma qualidade de imagem e som extraordinárias, melhores do que as televisões antigas. E os carros, né? São carros confortáveis, carros automáticos, carros elétricos, muito melhores do que os carros de antigamente. E o sistema de som, de transporte, no passado, ele era muito mais precário, né? E era muito mais moroso, até mesmo as estradas. Eram estradas muito mal conservadas, eram estradas muito mal iluminadas e o piso delas era horríveis. Né? Então hoje nós temos estradas com um tipo de iluminação que nos favorece bem melhor, o piso de algumas estradas já são melhores, o asfalto já é melhor, né? E a gente encontra até na Europa países em que o asfalto ele é feito de borracha. Então é muito melhor trafegar num piso desse do que num piso todo esburacado, cheio de pedras. Né? Então, nós também temos a violência hoje, claro que nós temos a violência, mas só que se nós olharmos para o passado, ela continua nos chocando, sim, mas o mundo atual nos agride muito menos do que nós éramos agredidos no passado, quando nós vivíamos lá, naquele período primitivo. Naquela época que nós habitávamos caverna, que nós tínhamos que correr dos animais ferozes, que precisávamos lançar mão de lanças, arcos, flechas e até mesmo pedras, não só para bater os animais, mas também para garantir a sobrevivência de forma agressiva, bruta e animalesca. Né? Então, o próprio homem ele resolvia seus conflitos dessa forma, através das brigas, através das guerras. Hoje nós ainda fazemos isso? Sim, nós fazemos isso. Né? Mas se nós olharmos, antigamente eram feitos de forma mais bárbaras, mais selvagens. Né? Então, aos poucos, nós vamos entendendo o quê? Que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que respeitar os limites, né? E as propriedades do nosso próximo. E com o tempo, né? Apesar do mal ainda sobrepor muito o bem, mas essa quantidade do mal começa a diminuir. As pessoas começam a se sentir incomodadas, as pessoas começam a expressar o quê? A sua opinião contra aquele tipo de atitude. Isso daí é muito importante, né? Então, também antigamente, né, nós podemos observar que uma enfermidade ela ceifava várias vidas. Hoje mesmo,
Ontem mesmo nós tivemos a Covid-19 que matou milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, né, nós olhamos para o lado da ciência, né, e nós vamos ver o avanço da ciência. O que a medicina hoje está nos proporcionando? Né? Antigamente existia certos tipos de câncer que não tinha tratamento. A pessoa tinha aquele câncer, o médico constatava aquele câncer e a pessoa ia desencarnar. Não tinha como, mas hoje não. Hoje há determinados tipos de câncer que existe um tratamento que prolonga mais a vida da pessoa e outro tipo de câncer que automaticamente as pessoas já, mediante o tratamento, já fica curado. Então, portanto, nós estamos progredindo sim e vamos progredir mais ainda. Basta que nós possamos cooperar um para com os outros, né? Minhas amigas, meus amigos, já vamos nos encaminhando já para o final da nossa exposição e eu trago para vocês essa frase, com essa imagem muito bonita, né, que vem do nosso amigo Erasto. O que tudo isso significa? Isso significa que as aflições muitas vezes nos revoltam e provocam uma reviravolta internamente, né? É o trabalho do lavrador, como a gente pode ver na figura aí, ó, que ele segura firme a charrua e não olha para trás. E aí a gente lembra, né, o conselho do nosso mestre: segura na charrua e não olhe para trás. Enquanto os bois puxam, eles vão rasgando a terra profundamente, preparando o solo para quê? Para receber a semente. E a semente que nós vamos receber é aquela mesma que eu mencionei anteriormente, é a semente do amor, que o nosso Mestre Jesus ele vai nos oferecer para que possamos plantar o amor hoje, para que possamos colher dias melhores no amanhã. No entanto, né, não basta apenas recebermos essa semente de Jesus e jogá-la na terra, cobrir e ir para casa lá, sentar, assistir uma televisão, um filme, um seriado, ou ficar dançando, escutando uma música. É necessário que nós tenhamos que cuidar, é preciso que nós façamos a manutenção, que nós vamos lá, que nós irriguemos, que nós tiremos as ervas daninhas, que nós protegemos a plantação, porque a árvore boa é que dá bons frutos, mas ela precisa de cuidados. Não adianta você pegar a semente boa, jogar lá e não cuidar dela, né? Então Jesus nos dá a semente, mas cabe a nós refletirmos sobre a parábola do semeador, né? Que tipo de solo nós temos sido? Será que nós somos o solo na beira do caminho? Será que nós somos o solo cheio de espinhos? Ou seremos o solo pedregoso? Ou seremos finalmente o solo fértil, prontos para receber essa semente, né? Germiná-la, ajudá-la a germinar e frutificar, dando assim os bons frutos? Que tipo de semente nós somos? Trago para vocês aqui uma oração em homenagem à nossa Mãe Santíssima, que consta lá no livro Fala Preto Velho, do Vanderlei. Então vamos pedir aqui para que vocês fechem os olhos de vocês, escutem a narração dessa oração e que as falas possam penetrar no seu eu interior, provocando assim uma reforma, uma melhora, né? Então vamos lá, fechando os olhos. Ó Mãe de todos, não queremos que afasteis o mal de nossas vidas, mas que alivie o peso de nossas tormentas e lance a luz sublime de teu coração sagrado para que as nossas ideias no bem não desmoronem sob o peso da perturbação. Aquieta nosso ser, Mãe Divina. Se tanto amas até os que se atolam no ódio, tem piedade de nós, que já queremos a luz do bem. Queremos te sentir na nossa alma, queremos te acolher no nosso sentimento,
Queremos te ver no nosso pensamento. Mãe protetora das dores humanas, dá-nos tua mão generosa para nos sentirmos acompanhados nos instantes da solidão. Dai-nos força para caminharmos ao encontro da melhor direção nas lições que a vida quer nos ensinar. Obrigado, Mãe, por abrandar nossas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. E trago para vocês agora as referências que nós utilizamos para poder apresentar esse trabalho. Então temos Allan Kardec, com o Pentateuco, com as revistas espíritas. Nós temos o Chico Xavier por André Luiz, por Emmanuel, o Humberto de Campos. Aí continuamos, trazendo o Chico Ivaldo Vieira pelo Espírito de Hilário. Nós temos o Divaldo Franco por Joana de Ângeles, o Divaldo por Manuel Filomeno de Miranda, o Vanderlei Oliveira, da Fala Preto Velho, da editora do Fox, e a Ivone do Amaral Pereira, com o livro Memórias de um Suicida. Temos as palestras que nós assistimos para ajudar na elaboração do nosso estudo, da Cristiane Beira, do Davi Florim, do Divaldo, do Haroldo, do Alahat, do Raul Teixeira e da Sueli Calda Schubert. As figuras, elas foram criadas, foram trabalhadas, foram todas preparadas ali no Gemini, e nós utilizamos o Canva para poder dar um melhor design para ela, para que possa proporcionar o quê? Uma melhor clareza, uma melhor percepção, ajudando na interpretação, no entendimento do estudo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para poder assistir essa exposição desse estudo, com muito carinho, com muito amor, com muita paciência, com muita dedicação, com muita disciplina. Agradecer a todos que estão aqui na mesa, que deram a oportunidade para que eu pudesse estar aqui apresentando esse estudo para todos vocês. Esse estudo, ele vai numa forma de agradecimento a não só a nossa Mãe Santíssima, Estamos no mês de maio, dia 13 de maio foi o dia da primeira aparição de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, em Fátima, Então, fazer uma homenagem, não só à nossa Mãe Santíssima, mas como todos os nossos irmãos da colônia espiritual Virgem Maria de Nazaré, homenagear também os servos de Maria, a Legião de Servos de Maria, que fazem um trabalho tão espetacular, indo nas regiões inferiores, resgatando aqueles espíritos que humildemente reconhecem o estado em que estão, pedem ajuda, pedem socorro para a espiritualidade maior. Então, meus amigos e amigas, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos vocês, gratidão.